bem-vindas a mais uma aula conosco, né? Hoje eu fiquei pensando, parece que foi muito rápido, né? Parece que foi a semana passada, a semana passada, não foi a semana passada, mas parece que foi ontem que eu estava falando para vocês, boa Páscoa, né? E a Érica falando para a gente comer muito chocolate, né? E já estamos aqui novamente reunidas, né? Que bom, fico feliz, né? Espero encontrá-las bem. Daqui a pouquinho nós vamos compartilhar, vou poder ver o rostinho de vocês, ouvir a voz de vocês, tá bom? Como eu falei, né? Nós estamos aí, vamos andar juntas, né? Todos nós aí no grupo durante todo esse semestre. E isso vai trazer uma proximidade, né? Traz uma certa proximidade e é muito bom, né? É muito bom interagir, é muito bom essa troca. Hoje nós começamos, né? Estamos muito alegres porque vamos começar um novo módulo, o módulo 2. Ele vai trazer as questões das avaliações internas da rede, né? Nós vamos falar um pouco sobre essa avaliação, né? Esse módulo ele está dividido em 4 partes. Então, hoje nós vamos falar sobre, que eu estou olhando aqui na minha colinha, tá? O que é o ato de avaliar. Depois nós vamos falar sobre a sondagem, sobre a Avalia Mais, né, a prova, e depois a plataforma. Então, nessas próximas 4 semanas, serão esses os temas relacionados ao módulo 2, né? Tudo é em questão da avaliação da rede, certo? E aí, para começar, nós temos de pauta o acolhimento, né, que foi a recepção de vocês. Nós vamos verificar o objetivo, o que é o ato de avaliar, e a avaliação educacional e a avaliação da secretaria. Eu vou ficar com vocês até a parte do ato de avaliar, né? E vou fazer uma pequena introdução aí à questão dos papéis do educacional, das avaliações da secretaria, e aí a Érica entra para ela trazer um pouco mais, aprofundar um pouco mais o assunto. Então, quando nós pensamos aqui na questão do nosso objetivo, do nosso encontro hoje, nós vamos o quê? Refletir sobre a diferença. Deixa um pouquinho aqui. Refletir sobre a diferença entre a avaliação educacional e a avaliação da secretaria e o papel que assume na dinâmica do trabalho docente. Tem algo que eu queria falar aqui dentro dessa questão do objetivo, né? Como eu falei, a avaliação educacional, a avaliação da secretaria, a Érica vai aprofundar o tema. Mas nós precisamos sempre pensar, nós somos pessoas sociáveis, certo? Né? Nós nos relacionamos e em cada relação, em cada ação que, né, em cada ação que nós temos, nós assumimos papéis diferentes. Então, por exemplo, tem momentos que nós somos mães, tem momentos que somos filhas, tem momentos que somos alunas, tem momentos que somos professoras, tem momentos que somos esposas, namoradas, né, ou ficantes, né? Então, cada papel que nós, cada situação nas nossas vidas, nós assumimos um papel diferente. E observar o lugar que nós ocupamos naquele papel é muito importante. E aí, por que eu estou falando isso? Porque nós vamos pensar assim, ó. Quando nós falamos na avaliação educacional, nós estamos falando naquela avaliação que, quanto professor, eu trago para o meu aluno. Quando eu falo na avaliação da secretaria, tá? Nós estamos falando da rede daqui de Guarulhos, da avaliação da secretaria, eu estou falando de uma avaliação que ela vem de fora,
né? Porque ela vem da secretaria, não sou eu, não é a escola que está fazendo, né? Não sou eu, quanto professora, que estou fazendo, eu estou recebendo essa avaliação. Então, ela vem de fora. Porém, ali, nós, na secretaria, nós assumimos um outro papel. Por quê? Porque para nós essa avaliação ela não é externa. Para nós da secretaria, ela é uma avaliação externa. A avaliação externa para nós é a avaliação que vem do governo e que no próximo módulo, no terceiro módulo, é o que nós vamos conversar. Então, nós precisamos sempre olhar qual é o papel, qual é a posição que nós estamos assumindo. Isso aqui é só uma introdução que depois vocês vão... Eu vou adiantar, Érica, tá? Ela vai contar uma história muito legal para vocês sobre essa questão de se posicionar. E qual lugar que nós ocupamos, né? E dentro ainda a questão do objetivo, o que acontece? O lugar que nós ocupamos, o lugar que nós estamos dentro dessa avaliação, ela vai fazer o quê? Ela vai trazer... nós assumimos um papel dentro dessa postura que nós temos em relação às provas. Tá? Então, em relação às provas, não, queridos, perdão. Em relação à avaliação, né? Porque aqui eu não estou falando só de um instrumento, nós estamos falando de todos os instrumentos. Então, em relação à avaliação. Então, que lugar nós ocupamos? E aí, para depois dar sequência, depois eu não vou mais abrir, né, o microfone, não eu, né, depois que eu terminar aqui eu já encerro, mas antes de começar, eu queria ouvir um pouquinho vocês sobre o quê? Sobre o ato de avaliar, né, eu lembro que eu já ouvi vocês me contaram sobre a importância de avaliar, né, nós falamos um pouco sobre esse reflexo, mas eu queria que vocês me falassem, assim, antes de aprofundar um pouco mais a nossa conversa, sobre essa questão. O que é o ato de avaliar? Como vocês entendem esse ato de avaliar? E aí eu vou pedir para vocês podem ficar à vontade, se vocês quiserem falar pelo microfone, abrir a câmera. Se vocês querem falar pelo chat, a Lília, ela já está aí aposta, né, para poder estar lendo chats, compartilhando conosco. E eu queria que vocês participassem, porque, de verdade, gente, já estou acostumada com vocês. E aí é gostoso saber que vocês estão bem, estão aqui conversando comigo, né? Então, fiquem à vontade. Então, a pergunta é, o que é o ato de avaliar? Bom dia. Bom dia. Eu só não consegui... Nádia, tudo bem? Tudo bem. É a Natália? Isso. Oi, Natália, tudo bom? Como foi de Páscoa? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, em família. Então tá bom. Essa pergunta, a princípio, para mim, parecia muito com aquela feita inicialmente, acho que no primeiro, na aula 2, se eu não me engano, né? A importância de avaliar, mas a minha câmera tá travando? Não, tô vendo bem você, estou te ouvindo também. Então tá bom. Nas atividades da aula retrasada, nos vídeos que a gente assistiu do Luquezzi e da Jussara Hoffman, eles falam que o ato de avaliar é ato de investigar, de pesquisar a realidade. Qual é a qualidade dessa realidade? E eu percebi que realmente é isso que a gente faz, né? Qual é a realidade que os meus alunos estão no decorrer do ano? O que eles realmente estão aprendendo do que eu estou ensinando? O que eu tenho que mudar a forma de ensinar para que todos aprendam? O que eu considero que eles têm que terminar o ano sabendo? Então, eu acho que é basicamente isso mesmo. Muito bom, é isso mesmo, perfeito. Parabéns, fez direitinho a lição de casa, viu? Brincadeira, eu tô brincando com você, mas perfeito, perfeito. Eu acho que chegou alguma mensagem.
Chegou-se. Tá. A Rivane escreveu para nós: acolher a situação real que se apresenta, seja ela boa ou ruim. Perfeito. Acolher a situação, né? Ok, muito bom. E também da Natália, a revelação da realidade. Perfeito. Mais alguém? Posso dar sequência? Mais alguém quer compartilhar? Não? Então tá. Vou dar sequência, tá bom? Então, você pode passar fazendo um favor, Li, o próximo slide? Só para eu ver. Não. Li, você pode voltar? E esse slide, ele não tá certo. Bom, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão do ato de avaliar. Só pegar uma coisa aqui, meninas. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre a questão do ato de avaliar, né? A Natália, né, perfeito o que ela disse, né? Que parece que é a mesma pergunta, qual é a importância? Mas realmente a gente vai perceber que não é igual, que ela tem uma importância, mas o ato de avaliar, quando você fala assim para mim, o ato de avaliar, ele vai revelar a realidade. É verdade, o ato de avaliar, ele vai revelar a realidade. Mas tem um detalhe inserido nessa questão. Antes de chegar no ato de avaliar em si, né, que é dele te revelar a realidade, o que acontece? Tem outras questões que vão ser pensadas antes. Então, vamos lá. Ela não começa, a avaliação em si, ela não começa naquele momento que você avalia. Ela começa antes. Então, quando que ela vai começar? Nas escolhas, né? Então, naquele momento em que você vai pensar assim, bom, eu preciso avaliar uma certa aprendizagem, vamos colocar assim, vou avaliar uma certa aprendizagem. Eu dei algo para os meus alunos e agora eu quero saber como que eles estão desenvolvendo essa aprendizagem, né? Como que está essa habilidade deles. E aí eu vou preparar a avaliação. Tá, vou preparar a avaliação. Então, primeiro eu vou pensar o que eu quero saber deles, né? E eu vou falar para vocês. A Erika trouxe a semana passada e ela falou sobre a questão mensurável e a questão não mensurável. E aí eu vou falar para vocês. Aqui, nesse momento, pode ser uma questão mensurável que vocês vão olhar ou pode ser uma questão não mensurável, tá? Mas vamos pensar na mensurável. Então, eu vou pensar na questão mensurável e eu vou pensar o que eu quero dentro disso avaliar dos meus alunos. Bom, essa é uma questão. A segunda questão que eu preciso pensar. Dentro dessa avaliação, qual instrumento que eu vou utilizar para avaliar o meu aluno? Então, nós vamos percebendo o quê? Que o ato de avaliar, ele é muito complexo, né? Porque para você entender qual é a realidade, por trás disso tem que ter uma conscientização, tem que ter um propósito, uma intencionalidade. Não é simplesmente chegar lá e falar assim, bom, vou avaliar meus alunos. Não é só isso que entra, tem todo um preparo antes. Então, o ato de avaliar, ele seria assim, ele seria o fim. Por quê? Porque antes você pensou na habilidade, na aprendizagem, você pensou no instrumento de avaliação, tá? Não foi algo que você fez aleatoriamente, teve todo um preparo, uma intenção. Aí tá. O fim é o quê? O fim é o ato de avaliar. Então, encerrou no ato de avaliar. Mas aí, depois, o ato de avaliar vai ser o princípio. Por quê? Porque uma vez que você avaliou e você colheu aqueles dados, aí você vai o quê? Ver o que você vai fazer com aqueles dados.
né? Então, quando a Rivânia traz para a gente, e a Rivânia já exatamente, ela já trouxe essa segunda parte. Eu tenho uma revelação da realidade e eu vou acolher aquela realidade, seja ela boa ou seja ela ruim, seja ela positiva ou seja ela negativa. Então, aí eu já tenho um outro processo. Nesse módulo, nós vamos falar sobre esse processo. Nós vamos, como que eu posso dizer? Aprofundar um pouco mais, mas ele vai ser mais para o finalzinho do módulo, tá? Então, por enquanto, ainda nós vamos ficar na questão do quê? De pensar o que é avaliação e o que eu tenho que fazer para chegar até essa questão da avaliação. E aí eu queria falar um pouco para vocês em relação à questão da praxis, né? Às vezes a gente ouve a palavra praxis e a gente pensa assim, eu mesma já fiz isso, tá, meninas? Outro dia eu fiquei pensando, eu falei, não acredito, né? Eu já fiz isso. Você pensa na praxis como uma questão de prática escolar. Eu pensava isso, tá? Mas ela não é. Na verdade, a prática escolar é a prática escolar, ou a prática que você pode dizer assim, eu tenho prática de fazer um bolo, eu tenho prática para isso, então, essa é a prática, aquele fazer. A praxe, ela é o quê? Ela é uma ação social do sujeito. E a praxe, eu até trouxe uma definição aqui bem legal, vou ler aqui para vocês. Ela é definida como uma habilidade, né? A praxe, ela envolve algo assim, ó. Ela é um engajamento em um ciclo de teoria, aplicação, avaliação, reflexão e de volta à teoria. Então, você pega uma teoria, você reflete sobre aquela teoria, você, como que posso dizer? Aplica aquela teoria, você avalia aquela teoria, reflete novamente e volta à teoria, né? Então, você vai transformar aquela teoria. Toda praxe, ela tem o que? Ela é uma ação social consciente. Então, quando você vai avaliar, se você pensar, lembra quando a gente teve a nossa primeira aula e a gente falou um pouco sobre a filosofia? Lembra que nós falamos? Ou você escolhe, ou alguém escolhe por você. Ou você pensa num senso crítico, ou você vai pensar num senso comum, e muitas vezes o senso comum, ele é o quê? Ele é ingênuo, né? E o senso crítico, ele vai te trazer o quê? Ele vai entrar bem na questão do que Paulo Freire fala. O que Paulo Freire fala? Que quando nós somos críticos, conscientes, nós somos o quê? Nós vamos entrar na questão da libertação, certo? Então, nós vamos ter uma emancipação. Por quê? Porque você não vai entrar numa... você vai entender a ideologia que é colocada sobre a sua vida, né? Nós, professores, e também para a vida dos nossos alunos. Então, a praxe, ela é isso, ela é o quê? Uma ação social transformadora. Ela pega a teoria e ela reflete sobre isso. Então, quando você pega e você vai pensar assim, eu vou avaliar o meu aluno, e aí, sei lá, faço alguma coisa lá, preparo, sem ter uma intencionalidade, de uma forma ingênua, na verdade, aquilo ela só vai reproduzir uma situação. Mas quando eu pego e antes de entrar no ato de avaliar, eu penso sobre o que eu quero avaliar, eu penso o que instrumento eu vou usar e eu penso o que eu vou fazer agora com isso, independente do que for, se é uma realidade boa ou uma realidade ruim, né, positiva ou negativa, eu estou usando o quê? Uma ação transformadora. Pensa sempre assim, a escola, ela não transforma a sociedade, mas a escola transforma o sujeito. E o sujeito transforma a sociedade, né? Então, por que eu estou falando isso para vocês? Para a gente sempre pensar assim, eu preciso ter uma intencionalidade, né? Eu preciso ter uma intencionalidade do que estou fazendo. E não é só dentro da escola, é em tudo, né? Eu sempre falo isso, né? Em tudo na nossa vida, precisamos ter uma intencionalidade com consciência do que estamos fazendo. Assumimos um papel dentro da sociedade, quanto professor, de
transformação, né? Não só das nossas vidas, como também da vida dos nossos alunos. E nisso que eu estou trazendo essa questão aí, nós já estou dando uma pincelada para a aula que vem. Eu quero contar, eu sempre conto para vocês esse segredo, né? Mas é porque, assim, como eu disse para vocês, né? Muitas coisas nós sabemos, muitas coisas vocês também já sabem, vocês conhecem, mas parece que aquilo fica lá dentro e a gente fala assim, poxa, eu já sei sobre isso, né? Mas, sei lá, estava lá adormecido, estava lá, né? Não lembrava mais que eu já tinha ouvido sobre isso. E tem acontecido conosco, nós estamos preparando o curso, nós estamos estudando, tem muitas coisas também que nós falamos, poxa, olha que bacana isso. E para a próxima aula tá assim, então, assim, eu quero deixar vocês bem com vontade de estar aqui na próxima aula, vocês vão gostar bastante e nós vamos aprofundar nessa questão do ser crítico, da questão da libertação, de uma educação com intencionalidade, né? E aí, quando a gente traz isso da questão da praxis, da questão da intenção em relação a preparar a avaliação, a preparar as habilidades que a gente quer ver do nosso aluno, nós trazemos o quê? Uma reflexão, né? Como eu falei. E quando nós trazemos uma reflexão e quando nós trazemos uma intenção, nós ajudamos os nossos alunos e nós deixamos o quê? Alienação. Alienação, ela é nada mais do que de tudo aquilo que nós falamos desde o comecinho. Quando eu não tenho o quê? Uma posição. Quando eu vou pelo senso comum, né? Então, quando eu deixo de andar pelo senso comum, eu deixo o quê? Eu me coloco como um ser crítico, como um ser que transforma a sociedade vai me transformando, né? Não por uma ideologia, mas por algo libertador, nós deixamos o quê? De sermos alienados. Por quê? Porque nós tomamos uma consciência daquela situação, né? Então, isso é fatores bem importantes, não só dentro da nossa prática, mas também dentro da questão da avaliação, porque nós vamos ver que a avaliação deixa de ser um instrumento de classificação, mas ela é um instrumento que ela vai auxiliar não só o professor, mas o aluno também na questão do ensino-aprendizagem. E aí agora eu vou pedir para a Lilian passar, eu vi que o slide está faltando uma parte, eu vou abrir aqui e aí depois vocês vão ter no material de vocês completinho, tá? Então aqui eu vou falar sobre o ato de avaliar, eu vou retomar, lembra que a gente combinou? Sempre nós iríamos retomar algumas questões em relação à aula anterior, e também eu lembro que na última aula nós comentamos que nós traríamos um novo teórico, né, que é a Bauer, que nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, o Bloom. A Erika falou sobre o Bloom, e ele traz, né? Ele não está aqui, eu vou ler para vocês, tá? Ó. A avaliação pode ser considerada como método de adquirir e processar evidências necessárias para melhorar o ensino e aprendizagem. Então, isso aqui é a fala do Bloom. Não, como eu disse, né, nem dele nem da Hoffman está aqui, tá? Vocês nos perdoam, mas quando vocês abrirem o material de vocês lá para fazer para os slides, vai já estar certinho. Então, Bloom, ele vai trazer exatamente, né? Ele fala de 3 tipos de avaliações e ele vai trazer, eu lembro que em uma das aulas nós falamos sobre as metas. O que nós falamos? Você prepara a meta, né? Eu lembro que até dei exemplo da viagem, né? Então, você vai se preparando, você tem vários planejamentos ali, várias metas para alcançar, e você não pode deixar para quê? Para ser a avaliação não pode ser a última coisa, senão você pode ter uma surpresa. E o Bloom, ele vai falando exatamente isso. Durante todo o tempo, o professor vai se valendo do quê? De instrumentos avaliativos para quando chegar no momento final daquele ano, vou falar daquele ano ciclo, ele teve como agir, né, e auxiliar aquele aluno e poder mudar a realidade se for negativa, ou então complementar, né, seguir adiante em relação à relação positiva. O que o Bloom traz é exatamente a nossa prática aí do cotidiano.
Depois nós vamos ter o Lucchesi. Então, o Lucchesi, ele fala, né? Avaliar é um ato de investigar a realidade. Vocês ouviram bastante o Lucchesi falando. O Lucchesi, ele traz também uma questão do mensurável, do não mensurável. Ele dá um exemplo, né? Ele fala assim, olha, me perguntam, nos vídeos, né? Ele fala, me perguntam se eu posso avaliar um aluno durante o intervalo. Eu posso observar um aluno durante o intervalo e avaliar como são as relações sociais daquele aluno. Porém, ela não é mensurável, né? Por quê? Porque eu estou falando do quê? Estou falando de coisas subjetivas, né? Então, é algo que não é mensurável. Então, o Lucchesi, ele vai trazer muito a questão mensurável da avaliação. Um pouquinho diferente da Hoffman, que nós vamos falar daqui a pouco também. E o Lucchesi, ele vai dizer assim, ele falou isso lá no vídeo, né? Como vocês viram, ele fala assim, olha, tem coisas que não adianta, tem coisas que ou sabe ou não sabe, né? Então, por exemplo, cores. Se eu falar para a criança, que cor é essa? Né? E ela disse, e aí uma aprendizagem mensurável, né? Por quê? Porque ou é azul ou não é azul, né? Ou é azul ou é amarelo, né? Então, assim, as cores são as cores e não tem como a gente fazer alteração no nome delas, né? Então, isso é o quê? É algo mensurável e é algo muito objetivo. Por quê? Porque ou sabe ou precisa se fazer um trabalho para poder aprofundar nesse conhecimento. Então, o Lucchesi, ele vai trazer essa questão mesmo da questão objetiva. Não que ele não olhe para o ser, para todo o ser, né? Mas ele está falando dessa questão das habilidades do sujeito, que são questões mensuráveis. E aí eu quero mostrar, depois eu mostro para vocês. Aí a Hoffman, nós colocamos assim, ó, avaliar para promover. Como vocês devem ter percebido no vídeo dos dois, né? O que ela vai falar? Ela vai falar um pouco mais sobre a questão de você acompanhar o desenvolvimento no dia a dia daquela criança, do aluno, né? Do estudante. Então, é um acompanhar diário daquele aluno, né? Então, ela vai trazer não só uma questão objetiva, como ela também traz uma questão do desenvolvimento. Ela olha mais para o desenvolvimento humano, né? E só voltando aqui um pouquinho no Lucchesi, o Lucchesi, ele vai trazer uma questão assim, ó. Eu ministrei uma aprendizagem para o meu aluno, e aí eu vou fazer aquela avaliação. Ele não defende um tipo de instrumento, mas ele defende essa avaliação que você faz no final da aprendizagem, por exemplo, ou até no meio. A Hoffman não, ela vai falando em todo o processo, um acompanhamento em todo o desenvolvimento da criança. E para finalizar, nós temos a Bauer. A Bauer, ela é um pouquinho diferente de todos eles. A Hoffman, eu vou pensar assim, que ela traz um pouco o acompanhamento do sujeito no desenvolvimento do ciclo. Eu vou trazer um pouquinho. O Lucchesi, vou trazer aí nos bimestres, nas aprendizagens. E o Bloom está nessa linha aí dos dois. Mas a Bauer, ela vai trazer uma outra questão. Por quê? Porque a Bauer, ela trabalha com a questão da avaliação externa, né? Então, para adiantar um pouco, a tarefa da semana é um vídeo dela também, tá? Eu acho que é um vídeo de 20, não chega a 30 minutos, é só esse vídeo. É um vídeo muito simples, mas apesar dele ser muito simples, ele é muito complexo nas questões que ela traz, tá? Então, eu vou adiantar um pouco do vídeo, do que como se fosse aí um roteirinho, para vocês, quando vocês forem assistir, vocês observarem na fala dela. É um vídeo que dispensa bastante atenção, né? De assistir uma vez, de retomar nele tudo. Foi gravado no ano de 2013, né? Depois de 2013, quando saem os resultados do IDEB.
ela não está sozinha. Junto com ela tem uma diretora, né, e uma coordenadora. Então, são 2 gestoras de uma escola de São Paulo que tiveram um bom resultado no IDEB. E aí o entrevistador vai fazendo as perguntas, né, para as gestoras, vai trazendo as perguntas para a Adriana também. E uma das questões que ele vai trazer para os gestores é assim: como vocês fazem para alcançar um bom resultado? E aí a diretora, vocês vão ver lá, ela falando, gente, eu não lembro o nome da escola, tá? Eu não copiei aqui, não anotei, realmente eu não lembro. Mas lá vai falar bem bonitinho, tá? Ela vai falar o seguinte: ela vai falar que tem todo um acompanhamento. Então, ela vai falar do PPP da escola, da construção do PPP da escola e da interação que elas fazem. Mas, assim como a Rivânia trouxe, né? O que ela vai falar? Ela vai falar assim: quando nós percebemos a revelação da realidade, e aí vamos falar de uma realidade negativa, né? Ela fala assim: nós não colocamos no lugar do quê? De culpar. Né? Então, nós não trazemos culpa para ninguém. Não trazemos culpas para a escola, não trazemos culpa para o professor, não trazemos culpa para a família, não trazemos culpa para a criança. Nós trazemos o quê? Uma discussão para a resolução da situação. Então, isso já é uma coisa muito legal. Por quê? Porque quando ela fala isso, né, e ela fala do PPP, vem a Adriana. E a Adriana, a fala dela, a Adriana, ela olha para a avaliação externa e ela olha para a avaliação externa e para o currículo, né? Então, ela olha para essa aprendizagem, para a matriz curricular, não é para a matriz da avaliação. Né? A Érica vai falar sobre a matriz da avaliação com vocês daqui a pouquinho, mas a Adriana não vai falar da matriz da avaliação, ela vai falar da matriz curricular, né? Então, ela vai trazer a questão do currículo, porque ela vai dizer o seguinte, que quando um aluno vai participar de uma avaliação, e nesse caso a gente está falando de prova, porque ela está falando do IDEB, tá? Se ele aprendeu, né? Se ele se apropriou da habilidade, não importa qual vai ser o instrumento, não importa qual vai ser a situação, ele vai ter competência para resolver aquela questão, né? Então, o que ela fala? Ela fala assim, a avaliação, ela não pode ser um treino, né? O aluno precisa o quê? Aprender, né? Então, ele precisa entrar nesse processo do ensino, aprendizagem, aprender, porque quando ele aprende qualquer situação, ele vai conseguir desenvolver aquela habilidade. E lembrando que a gente olha para a habilidade dos nossos alunos não só como uma habilidade no sentido de conseguir fazer algo que é escolar. Não, ele vai aprender o quê? A lidar com aquela habilidade, não só na escola, mas fora da escola, né? Então, a grande sacada da fala desse vídeo é exatamente esse, né? A gente percebeu o quê? Que a avaliação, ela não é, ela fala, né? A avaliação não vai ser o foco, né? Na verdade, a avaliação não vai ser o foco. A avaliação é o quê? Ela é um ato que vai auxiliar o quê? A promover, né? A promover a aprendizagem, que é um pouco que a Jussara fala, né? Ela tem um livro aqui, ó, vou mostrar para vocês. Chama aqui, ó, Avaliar para Promover, né? Então, quando ela fala avaliar para promover, ela não diz avaliar para passar de ano. Não é isso. Avaliar para promover o quê? A aprendizagem, né? Então, todo o tempo você está o quê? Que a Jussara, no caso, traz. Você está avaliando para promover a aprendizagem do seu aluno. Aprendeu aqui? Vamos para lá. Não aprendeu? Vamos voltar aqui. Vamos ver o que acontece, né? Então, é nesse aspecto. Quando a gente junta tudo, né, nós vamos ver que todos eles fazem parte de um processo dentro do ensino-aprendizagem, mas cada um com um foco, né? Então, a BAU, ela vai trazer esse foco, um foco externo, mas para poder chegar na questão da avaliação externa, o aluno teve todo um processo interno que é o quê?
que é da aprendizagem, né? Então, ele não... E ela também faz uma crítica, sim. Eu acho que essa crítica é bem importante. Nós, né, não podemos, o quê? Trabalhar no sentido de treinar os nossos alunos, né? Nem para uma avaliação interna, nem para algo interno, nem para algo externo. Por quê? Porque se nós trabalharmos como questão de treino, nós vamos entrar lá naquela questão do alienado, lembra? Eu faço algo, mas eu não tenho conscientização, não sou consciente daquilo que eu estou fazendo, né? Então eu só reproduzo. E aí eu entro numa questão da alienação. E aí deixa de ser o quê? Uma educação que Paulo Freire fala, uma educação libertadora, uma educação transformadora, onde o sujeito transforma a sociedade e assim em diante, né? É o que Vygotsky fala, né? É um retorno, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Eu acho que a minha... tem outra coisa também que eu vou deixar aqui como uma reflexão e a Érica vai trazer mais para o finalzinho, né? Às vezes a gente pode ficar pensando, bom, poxa, Simone, você falou algo aí. Eu vou avaliar meu aluno, eu tenho que pensar o que eu quero avaliar, eu vou pensar que tipo de avaliação, e tem algo que eu vou deixar aí, a gente também tem que pensar assim, quando é o tempo de avaliar? Em que momento é o tempo de avaliar? Isso também é muito importante a gente ter clareza dessa questão do tempo. Bom, Li, passa só mais um pouquinho para mim, fazendo um favor, só para encerrar, e aí que a gente tem uma questão do QSN, né? É o QSN introdutório de 2019, tá? Está na página 62. Tudo isso que nós conversamos amarra aqui, ó. É preciso compreender que avaliar implica acompanhar o caminho trilhado, a trajetória dos sujeitos envolvidos no processo educativo, objetivando a inclusão de todos na construção do conhecimento. Então, assim, é tudo que nós conversamos até aqui, o QSN traz, né, nessas poucas linhas aí, né, nessas palavras, mas fala o quê? Ele implica um acompanhamento, né? Então, implica o quê? Olhar para a trajetória desse sujeito envolvido no processo educativo, né? Quer seja uma atividade que eu vou avaliar o meu aluno na questão subjetiva, na questão objetiva, mas como que está ocorrendo esse processo de construção do conhecimento na vida dele, né? Então, isso é muito importante. E aí eu encerro por aqui a minha fala, falei até demais, né? Eu encerro por aqui, desejo para vocês aí uma boa continuação do curso, né? E um bom dia. Fiquem aí que a Érica vai entrar com vocês. Até mais, meninas. Bom dia, tudo bem? Como vocês estão, meninas? Estão me ouvindo? Meninas, vocês me ouvem? Sim? Então tá. Para a gente refletir um pouquinho a respeito do que a Si trouxe e pensar um pouco o lugar da avaliação, ela falou a respeito do lugar que nós estamos, né, de como nós podemos enxergar a avaliação. Eu trouxe uma fábula, que eu gosto de fábula, gosto de conto, gosto dessas coisas, né? Trouxe uma fábula para ilustrar um pouquinho. Lícia, passa um slide, por favor. Eu não sei se vocês conhecem, é uma parábola hindu e ela se chama Os Cegos e o Elefante. Né? Algumas vezes a gente ouve trechos, partes dessa história, né? Mas eu já trouxe ela para vocês. Eu gosto normalmente de discutir sobre o texto, mas para não avançar muito no nosso tempo, então eu já só vou fazer a leitura, tá bom? Então, olha só, ela vai ficar disponível depois lá na plataforma, tá? Então, Os Cegos e o Elefante. Numa cidade da Índia viviam 7 sábios cegos. Como seus conselhos eram sempre excelentes,
Todas as pessoas que tinham problemas recorriam à sua ajuda. Embora fossem amigos, havia uma certa rivalidade entre eles, e de vez em quando discutiam sobre qual seria o mais sábio. Certa noite, depois de muito conversarem acerca da verdade da vida e não chegarem a um acordo, o 7º sábio ficou tão aborrecido que resolveu ir morar sozinho numa caverna da montanha. Disse aos companheiros: somos cegos para que possamos ouvir e entender melhor que as outras pessoas a verdade da vida. E em vez de aconselhar os necessitados, vocês ficam aí discutindo como se quisessem ganhar uma competição? Não aguento mais. Vou embora. No dia seguinte, chegou à cidade um comerciante montado num enorme elefante. Os cegos nunca tinham tocado nesse animal e correram para a rua ao encontro dele. O primeiro sábio apalpou a barriga do animal e declarou: trata-se de um ser gigantesco e muito forte. Posso tocar nos seus músculos e eles não se movem, parecem paredes. Que palermice, disse o segundo sábio, tocando nas presas do elefante. Esse animal é pontiagudo como uma lança, uma arma de guerra. Ambos se enganam, retorquiu o terceiro sábio, que apertava a tromba do elefante. Esse animal é idêntico a uma serpente, mas não morde, porque não tem dentes na boca. É uma cobra mansa e macia. Vocês estão totalmente alucinados, gritou o quinto sábio, que mexia nas orelhas do elefante. Esse animal não se parece com nenhum outro. Os seus movimentos são bamboleantes, como se o seu corpo fosse uma enorme cortina ambulante. Vejam só, todos vocês, mas todos mesmos estão completamente errados, irritou-se o sexto sábio, tocando a pequena cauda do elefante. Esse animal é como uma rocha, com uma corda presa no corpo. Posso até pendurar-me nele. E assim ficaram horas debatendo aos gritos os 6 sábios. Até que o 7º sábio, o que agora habitava a montanha, apareceu conduzido por uma criança. Ouvindo a discussão, pediu ao menino que desenhasse no chão a figura do elefante. Quando tateou os contornos do desenho, percebeu que todos os sábios estavam certos e enganados ao mesmo tempo. Agradeceu o menino e afirmou: é assim que os homens se comportam perante a verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos. Gostaram da história, menina? Vocês já conheciam? Pode abrir o microfone para falar, só que sim ou que não. Conheciam essa história? Não conhecia. Não? Eu gosto bastante dela, né? Eu acho que assim, ela encaixa em vários aspectos da nossa vida. Mas quando a gente fala sobre avaliação, ela também se encaixa, né? Então, é uma das coisas que nós já estávamos conversando e falando desde as aulas anteriores, né? Da necessidade de nós estarmos utilizando vários instrumentos de avaliação. Então, a gente já viu que a avaliação é um processo muito amplo, né? Então, ela é um processo enorme. Dentro desse processo, cabem vários instrumentos de avaliação que vão ajudar a gente a olhar diferentes pontos da aprendizagem, né? Quando nós olhamos só para um ponto, só para um foco, quando a gente usa só um instrumento, a gente corre o risco de cometer os equívocos que esses sábios cometeram, né? Ou quando a gente se coloca só num papel e esquece de analisar os outros papéis, né? Lucchesi fala disso quando ele fala da questão da autoavaliação, né? A gente precisa, ou das avaliações que ele traz, né? Então, quando ele traz a avaliação heterogênea, que é aquela função da avaliação que o professor avalia o aluno, ou que o aluno avalia o professor, são pontos de vista diferentes. Depois ele propõe que cada um faça a sua própria autoavaliação. Percebam, a gente muda o papel, né? Em qual função que a avaliação vai estar assumindo.
Então, quando a gente pensa em todos os tipos de funções que todos os autores propõem, todos eles fazem essa sugestão, né? Que no ato de avaliar, a gente atue, o professor atue como um mediador, né? Mesmo quando a gente olha lá para a definição do Bloom, que ele considera que a avaliação é um processo que vai trazer para a gente algumas evidências, né? Então, o Bloom, ele era um pesquisador, assim, ele gostava do método, ele gostava da organização do estudo, né? Então, ele vai propor as 3 funções de avaliação, a diagnóstica, a formativa e a somativa, acreditando nesse processo, mas era um processo que tinha o objetivo de trazer as evidências para melhorar a qualidade do ensino, né? O que não é diferente daquilo que pelo menos na minha perspectiva, daquilo que o Lucchesi fala, que o Lucchesi diz que é o ato de investigar a realidade, como vocês mesmos colocaram, né? A Hoffman que fala, olha, a gente tem que avaliar para promover o quê? Para promover a qualidade da educação, para promover o avanço, para promover as conversas. Então, quando a gente fala em promoção, e a gente não coloca o que nós estamos promovendo, a gente pode subentender que sejam muitas coisas, né? E quando a Bauer traz que a avaliação não é o fim, mas ela é um meio do processo, né? Que a gente está sempre na expectativa de avaliar, para entender, para olhar, para mediar, ela também acaba concordando com o ato de avaliar de cada um dos outros autores, de cada um dos pontos de vista que foram postos, né? Então, quando nós vamos realizar uma avaliação, a gente precisa considerar todos os papéis, diversos pontos e diversos instrumentos de avaliação. Por isso que a gente sempre bate na tecla de que a avaliação não é um processo simples. Ela é um processo tão complexo quanto todos os outros processos que envolvem a educação escolar, né? Então, a gente precisa estudar bastante para a gente não ficar sempre no raso, fazendo o mínimo e achando que a gente está fazendo o máximo. Por quê? Porque isso é uma coisa que, como nós vimos, já foi trazido de muito tempo. Então, essa é uma prática, esse tipo de avaliação que acredita que a gente usa a avaliação para constatar uma avaliação, um único instrumento para constatar toda a aprendizagem, é um tipo de avaliação falha, né? É uma avaliação que foi empregada durante todo o processo histórico no Brasil, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento, né? Esse tipo de ação pedagógica. Então, o que a gente precisa? A gente precisa sempre tomar o cuidado de, além de utilizar diversos instrumentos, tentar se colocar em diferentes posições de observação. E aí a gente vai ver agora, no próximo slide. Li, você passa para a gente, por favor? Existe uma coisa que a gente olha e fala assim, a avaliação tem que ser aquela feita na escola. Mas tem que ser a da secretaria. O que vale mais? O que não vale mais? Isso é uma discussão que dentro do quadro do magistério, entre os professores, é uma discussão muito corriqueira, né? Então, na verdade não, a partir do nosso ponto de vista, nós trouxemos aqui 2 definições para a gente conseguir entender melhor como que é esse processo. Então, nós separamos assim, a avaliação da escola, ou aquela que é realizada pelos professores, aquela que acontece dentro do ambiente escolar, e a avaliação da secretaria, que é aquela proposta pelas secretarias da educação. Nesse momento, a gente não está falando especificamente da nossa rede, a gente está falando de qualquer secretaria e da avaliação proposta em qualquer escola, tá? Então, olha ali, pela definição, a avaliação da escola é uma avaliação educacional, tá? Ela seria uma avaliação educacional interna. Então, é uma avaliação educacional entendida como um processo amplo
que gera desdobramentos coletivos, institucionais e individuais. Um processo que tem um compromisso para além dos produtos da educação e da classificação meritocrática de alunos, com foco nos direitos de aprendizagem e desenvolvimento global do educando. Então, olha só, a gente, quando olha para esse tipo de avaliação educacional, para esse conjunto de avaliação educacional, o que a gente percebe? A gente percebe que ele vai gerar alguns desdobramentos. Então, eu posso trabalhar individualmente, eu, enquanto professor, pensando em todo o processo. Coletivamente, esse coletivo sou eu e os meus alunos, sou eu e os grupos de professores, sou eu e a coordenação pedagógica, sou eu e toda a equipe escolar, incluindo o pessoal da ProGuaru, incluindo todas as pessoas que estão envolvidas num processo educacional dentro da escola. Então, o que ocorre? Gente, só um segundinho aqui, porque o meu computador travou. Só um minutinho. Desculpa. Bom, aí o que acontece? Então, quando a gente traz essa avaliação na escola, então ela é ampla. E quando eu vou fazer uma avaliação na escola, o que eu tenho que olhar? Quais são as aprendizagens que nós vamos estar trabalhando, que nós vamos estar propondo, que nós vamos estar verificando se de fato o aluno se apropriou ou não. Todas essas questões, elas são questões em que a gente olha para o micro, né? Então, quando a gente está olhando para esse micro, eu preciso ter instrumentos que vão me ajudar a refletir sobre eles, né? E as avaliações das secretarias, né? Então, vamos lá. A avaliação da secretaria é uma avaliação educacional. Percebam, as duas são avaliações educacionais. Eu não tenho uma única avaliação educacional. A educacional é aquela que acontece na escola. A da escola é uma avaliação interna, uma avaliação educacional interna. A avaliação da secretaria é uma avaliação educacional externa. É essa a diferença entre as duas, além dos objetivos e do foco de aplicação, tá? Então, olha só, é uma avaliação educacional que tem como objetivo fornecer diagnóstico e subsídios para a implementação ou manutenção de políticas educacionais. Então, quando vem uma avaliação de fora da escola, né, produzida num outro ambiente, que os professores que estavam ali não fizeram parte, essa avaliação, ela também faz parte da avaliação educacional que a escola deveria promover. Por quê, gente? Porque a escola não é uma ilha, né? Aquela coisa assim, os alunos são nossos, mas a gente forma um cidadão para atuar aonde? Não é dentro da escola, é no mundo. Então, a gente precisa considerar que esses alunos que estão ali, eles precisam ser educados, formados, eles precisam ter um desenvolvimento de atuação maior, né? Então, quando a gente olha e fala assim, mas essa avaliação externa, ela não conversa com aquilo com a nossa realidade. Então, a gente precisa refletir sobre ela, para verificar se, de fato, ela está conversando ou não. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente propõe uma avaliação da escola, agora olhando para a nossa rede, o que nós temos que considerar? Quais são as aprendizagens que nós temos que considerar que o nosso aluno tenha desenvolvido? Onde estão essas aprendizagens? Qual é o documento em que nós nos baseamos para verificar quais são as aprendizagens que a Prefeitura de Guarulhos precisa propor e promover aos educandos? São as aprendizagens que estão elencadas no QSM. São muitas, né? Então, dentro do ciclo
da educação fundamental dos anos iniciais, que é de responsabilidade da prefeitura, nós temos que promover aquelas aprendizagens, e são aprendizagens mínimas. Então, outra coisa importante, quando eu digo que aquelas são as aprendizagens mínimas, gente, eu não posso oferecer menos do que aquilo, porque aquilo já é o mínimo. Eu posso ampliar, eu posso trazer mais, mas menos eu não posso. E a gente tem uma legislação aqui no município que está dizendo isso, né? Nas próprias discussões do QSN, quando eles foram construídos, estava dizendo isso, né? O QSN é uma proposta curricular, a gente sabe que o currículo se faz na escola, mas aquelas são as aprendizagens mínimas que devem ser garantidas aos alunos. Com foco no quê? Com foco nos direitos de aprendizagem, é um direito do aluno, né? O que nós não temos? A escola, o docente, ninguém tem o direito de tolir a liberdade de alguém, a liberdade do direito de alguém, né? Eu não posso olhar e falar assim, eu não vou propor isso para o meu aluno, não, porque ele não sabe. Como assim? Eu estou julgando, eu estou dizendo que ele não pode, eu estou dizendo que aquele direito ele não tem. Então, cabe ao profissional da educação, que é o especialista na área, que é a pessoa que estuda, né? Que é aquela pessoa que sabe procurar caminhos para que esse aluno tenha o desenvolvimento assegurado, né? E aonde, como que a gente vai saber se aquilo que eu estou propondo, se aquele caminho que eu estou propondo, ele está correto, se não está correto, se está dando resultado ou se não está? É justamente na avaliação. É a avaliação que vai me dar um instrumento para que eu olhe para isso, né? Bom, enquanto na escola a gente precisa olhar para o currículo, a secretaria, ela utiliza um instrumento que se chama matriz de referência. Ué, Érica, mas não devia ser o currículo? É assim, a matriz de referência, ela é um recorte do currículo. Então, ali naquela matriz estão aprendizagens básicas, mínimas, mensuráveis, mas que essas aprendizagens, elas estão dentro do currículo, né? Essas aprendizagens não estão desassociadas do currículo, elas saíram dele, né? Só que são aprendizagens mensuráveis. Na escola, eu preciso fazer a avaliação de aprendizagens que podem ser mensuráveis e aprendizagens que não são mensuráveis, que são aquelas do processo que a gente já conversou, e elas são extremamente importantes, porque a maior parte delas é que vai estar subsidiando as aprendizagens mensuráveis, né? Então, quando a secretaria propõe uma avaliação educacional, isso qualquer secretaria, a nossa, a do governo federal, a do governo estadual, a de outros governos dentro do território brasileiro, elas são pautadas dentro de uma matriz de referência. Liz, você passa o próximo slide, por favor? Então, olha lá. O que é uma matriz de referência? O termo matriz de referência é utilizado especificamente no contexto das avaliações em larga escala para indicar habilidades a serem avaliadas em cada etapa da escolarização e orientar a elaboração dos itens de testes e provas, bem como a construção de escalas de proficiência que definem o que e o quanto o aluno realiza no contexto da avaliação. Então, vamos lá. Lá no QSN, vamos pensar de novo no QSN. Quando a gente olha para o QSN, tem assim, a aprendizagem e o ano que essa aprendizagem precisa ser trabalhada. Então, a gente tem algumas aprendizagens que elas são específicas do primeiro e do segundo ano. Então, quando a criança sai do primeiro e do segundo ano, essas aprendizagens precisam estar consolidadas. Aí a gente tem um outro grupo de aprendizagens que são do segundo e do terceiro ano. Quando a criança sai do terceiro ano, essas aprendizagens precisam estar consolidadas. E a mesma coisa do terceiro e do quarto e do quinto. A gente tem aprendizagens que começam a ser trabalhadas no primeiro e elas só se consolidam lá no quinto. Então, o QSN é um material de estudo que a gente precisa carregar sempre embaixo do braço e a gente não pode esquecer ele na hora de planejar as nossas aulas, tá?
E a matriz de referência? Bom, a matriz de referência precisa ter método também. Qual é o método? Depois que o grupo, a equipe de avaliação, elegeu as habilidades, no caso a gente vai estar falando de habilidades porque essa é a definição do INEP, tá? O INEP trabalha com habilidades e competências. Depois que a equipe da avaliação elegeu as habilidades, o que ela faz com essas habilidades? Bom, a gente elegeu as habilidades que vão ser trabalhadas. Essas habilidades são mensuráveis, né? Como que essas habilidades, qual vai ser o instrumento que a gente vai estar utilizando para verificar se essas habilidades foram de fato desenvolvidas ou não? Vão ser os testes e as provas. Por isso que essas habilidades precisam ser mensuráveis. Não dá para eu pensar num instrumento de avaliação prova considerando habilidades que não são mensuráveis. Não dá, não pode, tá? Então, é por isso que o recorte precisa ser feito e o instrumento precisa ser muito adequado, tá? E depois? Bom, depois de estar utilizando isso, existe uma escala de proficiência. O que é essa escala de proficiência? Eles vão olhar para a aprendizagem e vão falar assim, opa, peraí, essa aprendizagem o aluno devia ter desenvolvido até o primeiro ano. Essa outra habilidade, ele devia ter desenvolvido até o segundo ano. Essa até o terceiro, essa até o quarto e essa até o quinto. Se eu estou aplicando essa prova, esse teste, lá no quinto ano, e o aluno só acerta questões de habilidades referente ao primeiro, então ele é nível 1. É um exemplo, viu, gente? Bem a grosso modo. Se ele acerta questões só referentes ao segundo ano, então ele é nível 2. Se ele acerta questões referentes ao nível 3, então ele é do terceiro ano. Então, é mais ou menos assim. Lógico que atrás disso tem muitos estudos. A avaliação do SAEB, e isso também é um dos equívocos que nós cometemos, né? Chega lá o resultado do IDEB, a gente olha e fala assim, é nosso IDEB. Não, na escola a gente não tem que olhar para o IDEB. O professor, o docente, ele pode, sim, conhecer, estudar, mas ele tem que olhar para o SAEB. Por quê? Porque é o SAEB que traz informações pedagógicas. É o SAEB que mostra para a gente como que foram realizados, quais são as habilidades. É no SAEB que eu tenho isso. O IDEB é uma média entre os resultados do SAEB de português, de matemática e do fluxo. Não percebe? O quanto isso daqui, o quanto essa média me dá evidências de aprendizagem? Não dá, né? Então, para eu conseguir fazer uma reflexão a partir de uma avaliação externa, eu preciso, de fato, usar a avaliação externa e não o indicador. E esse é um dos equívocos que se comete muito nas escolas. Em vez de estudar o SAEB, a gente estuda o IDEB. E não pode. Pode, mas não é o mais indicado, né? Então, era só para a gente entender mesmo. Quando a gente pega uma avaliação educacional dentro da escola, o instrumento que a gente usa para pautar as nossas avaliações tem que ser o currículo. Quando a gente pega uma avaliação externa, o instrumento que a gente usa para pautar a avaliação externa tem que ser a matriz de referência. Por quê? Porque ali vão estar selecionadas aprendizagens ou habilidades básicas, mínimas, que todo mundo precisava ter desenvolvidos. E elas são mensuráveis. E no outro pode ser mensurável ou não. Então, as avaliações educacionais da escola, elas vão ocorrer com maior frequência, elas vão ocorrer em maior quantidade, elas vão precisa ter método, precisa ter uma organização, mas ela é diferente da avaliação que ocorre a partir das secretarias. Mas percebam, elas não são rivais, elas são complementares, elas não são opostas. Uma não desabilita a importância da outra, né? E vice-versa. São pontos de vistas diferentes, são focos diferentes da aprendizagem, e a gente precisa se colocar nesses diferentes papéis para a gente conseguir
entender. Um exemplo que a Cia estava até comentando, quando na secretaria a pessoa, o grupo está propondo a avaliação interna, veja, para a secretaria, essa avaliação não é externa, ela vai ser interna da secretaria. O que vier de fora da secretaria é externo, assim como na escola. O que é externo para a escola? É o que vem de fora da escola. Entende? Então, assim, é sempre um processo. Aquilo que acontece aqui na escola, a gente pode aplicar lá na secretaria também, tá? Lícia, passa o próximo. Aí, assim, para a gente entender rapidinho, né? O que são aprendizagens, habilidades e competências. Então, vamos lá. Aprendizagem é o termo que nós decidimos utilizar no QSE. Então, o nosso QSE, ele é dividido em saber, que é o maior, e as aprendizagens, que são as menores, certo? Então, a gente tem lá, dentro da aprendizagem, o processo cognitivo, né? E o conteúdo. Então, quando eu digo assim, o aluno precisa inferir informação explícita em um texto. Inferir é o processo cognitivo, informação explícita é o conteúdo, né? Então, isso a gente precisa ter bem claro, né? Então, o nosso currículo, ele contempla esses dois aspectos extremamente importantes da aprendizagem. E para eu dar conta do desenvolvimento daquele saber, eu preciso que aquelas aprendizagens que estão destacadas lá no QSE, elas sejam consideradas, elas sejam desenvolvidas, né? Então, essa relação das aprendizagens para a gente lá no QSE. O que seriam as habilidades? Habilidades seriam essas aprendizagens, né? Então, a habilidade é a nossa capacidade de desenvolver determinada coisa no micro, né? Então, é assim, são os pequenos processos cognitivos, motores, que eu consigo realizar. Um conjunto de habilidades, ele desenvolve uma competência, né? Então, a competência, ela é maior, porque a competência, para ser desenvolvida, ela requer um conjunto de habilidades. Qual é a diferença entre esses dois aspectos e aquele que a gente utiliza? É que quando você vai olhar uma competência que é proposta para o primeiro ano, por exemplo, ela vira uma habilidade no segundo. Então, olha só, lá no primeiro ano do ensino fundamental, os alunos precisam entender a estrutura do sistema de numeração decimal. Então, assim, a gente olha para essa estrutura e a gente fala, opa, peraí, isso daqui é uma competência. Por quê? Quais são as habilidades que a gente precisa estar desenvolvendo? O aluno precisa reconhecer os algarismos, o aluno precisa relacionar a quantidade com o número, né, que é a relação biunívoca. O aluno precisa compreender a regra do sistema de numeração decimal, que o nosso sistema é posicional. Então, assim, conhecer as características do sistema de numeração decimal é uma competência no primeiro ano, porque ela precisa de várias habilidades para serem desenvolvidas. Quando o aluno chega no terceiro ano, essa que era uma competência, ela passa a ser uma habilidade. Por quê? Porque o aluno lá no terceiro ano, ele precisa fazer o uso autônomo desse conhecimento para desenvolver competências maiores, né? Então, por exemplo, o aluno vai resolver uma situação, problema, que envolvam diferentes conceitos da adição e da subtração, né? Ele precisa conhecer muito bem o sistema de numeração decimal para ele conseguir resolver. Se ele não conseguir, se ele não conhecer, se ele não souber qual é o princípio de construção do sistema, ele não vai resolver aquela situação, problema nunca, né? Por quê? Porque essa é uma habilidade que precisa, ela passa a ser uma habilidade, mas antes ela tinha sido uma competência, entendeu? Então, assim, é todo um processo de construção que a gente precisa considerar.
né? Então, a relação de habilidade e competência é essa. Num ano, aquela aprendizagem era uma competência, no ano seguinte, 2 anos depois, ela vira uma habilidade, porque é a partir dela que o aluno desenvolve outras competências maiores, tá? E, Li, você passa? Para resumir, ó, vamos ver se a gente consegue fazer a relação. Na aula anterior, nós terminamos esse gráfico que está aqui, ó. A aprendizagem, o que a gente precisava focar? Vamos lá retomar? Sempre é importante retomar, porque assim, todo o nosso curso, a nossa conversa, ela está relacionada, toda a nossa conversa. Então, aquilo que a gente trouxe no módulo anterior vai subsidiar aquilo que nós estamos trazendo nesse módulo. Então, a gente não perde de vista, né? A gente utiliza. Então, lá no módulo anterior, a gente falou da importância de nós escolhermos a aprendizagem adequada, e a gente viu agora que quando a gente propõe a avaliação, se eu estou dentro da escola, eu preciso estar considerando as aprendizagens que estão no QSN, no caso da nossa rede, e da matriz de referência, no caso da avaliação da rede, do Avalia Mais. Preciso pensar em metas? Preciso pensar em metas. Nós temos na escola, quando a gente está lá na escola, o próprio QSN, ele já indica algumas metas para a gente, né? Ó, peraí, meu aluno precisa estar aqui, ó, conhecendo toda o processo de escrita, o desenvolvimento da competência escritora precisa estar acontecendo até o 3º ano. Isso é uma meta. Eu tenho. Lá na secretaria, a gente tem as metas do Plano Municipal de Educação, que a gente também precisa atender. Precisa fazer um planejamento? A escola faz o seu planejamento, a secretaria faz o planejamento dela. A gente precisa entender a função da avaliação. Eu acredito que, assim como a escola, a secretaria entende que a função da avaliação é estar sempre no processo de mediação das coisas, né? Então, a gente não usa a avaliação com a finalidade de classificar, de punir. Não tem essa conotação. Então, a gente tem uma função de avaliação que ela serve como que ela pode ser utilizada para a gente como um instrumento de verificação, de análise, né, de estudo, de mediação. Então, ela vai assumir outros papéis, né? Qual é o instrumento que nós utilizamos depois da gente olhar para a função dessa avaliação? Na secretaria, a gente utiliza a prova. E na escola? Na escola, como lembra, a avaliação ocorre com mais frequência, ela vai estar utilizando outros instrumentos, né? Não só, posso utilizar a prova na escola? Pode, você pode fazer uma prova, mas você pode utilizar outros instrumentos também, tá? E o que a gente faz com esses resultados? Essa é a reflexão que o corpo docente, o grupo docente, o professor, ele vai fazer. Lá na secretaria são os técnicos que fazem essa reflexão. O que a gente faz com esses resultados? Na escola, a gente replaneja, a gente vê outras atividades, né? Ou outras formas, outras estratégias. Na secretaria, se pensa em políticas públicas, se pensa em formação de professores, se pensa em adequação de espaços. São vários os outros instrumentos que a gente pode utilizar. E aí, quando a gente olha essa circunferência maior que está aqui, ó, em volta desse disco de setores, desse gráfico de setores que nós estávamos utilizando, essa seria a avaliação educacional, né? Então, tudo isso vai estar compondo a avaliação educacional. A gente passa por tudo isso, independente de onde nós estivermos, se na escola ou na secretaria, tá? E o que tem por trás dessa avaliação? Ó, viu a sacada aqui da setinha? Ó, não sei se vocês viram uma setinha assim, também, marronzinho. O que está por trás dessa... Eu coloquei uma engrenagem, por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, de um funcionamento de um relógio analógico, se as engrenagens não estiverem funcionando direitinho, o relógio não funciona, né? Então, a gente precisa ter o foco nessa engrenagem. Então,
Ah, mas é que um parece que caminha para um lado e o outro parece que caminha para o outro. Olha ali, a avaliação da secretaria e a avaliação da escola. Parece, só parece. Mas elas são essenciais para quê? Para fazer todo o processo funcionar. E esse processo, ele tem foco no quê? No acompanhamento da aprendizagem e da qualidade da educação. Né? Então, é isso que nós queremos. É isso que a gente procura alcançar, né? É o acompanhamento da aprendizagem e a qualidade da educação. Por quê? Porque a gente pensa que os alunos têm os direitos de aprendizagem. E a gente tenta garantir essa qualidade para todo mundo, né? Quando a gente fala da avaliação de uma secretaria, por que a secretaria realiza essa avaliação? Ah, é só para pensar políticas públicas? Gente, vamos lá. Na escola, o professor, a equipe docente, ele tem que pensar assim, aqui a gente precisa garantir que os nossos alunos aprendam. Então, o universo do trabalho, ele vai estar ali. Numa secretaria, o universo do trabalho é a cidade. São as escolas daquela rede. Todo mundo precisa ter garantidos os mesmos direitos de aprendizagem. Como que eu faço para verificar se isso está sendo aprendido mesmo, se isso está sendo proposto mesmo? Como que a gente faz para verificar se as escolas que estão no Pimentas, no Centro, no Tabuão, no São João, elas estão oferecendo a mesma qualidade para todos os alunos? É uma escola de uma mesma rede. Ah, mas as realidades são diferentes. Sim, as realidades são diferentes, como o Vygotsky mesmo trouxe em vários estudos dele, né? Mas os direitos são os mesmos. E a gente precisa ter foco nisso também. Garantir os direitos de aprendizagem. Acompanhando, como que a gente faz isso? Acompanhando o desenvolvimento e a qualidade da educação, para tentar sempre avançar. Ui, dei conta. Meninas, a gente vai abrir agora um pouquinho. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho. O que vocês pensam? Se era isso mesmo que vocês pensavam a respeito da qualidade da avaliação educacional realizada na escola, realizada pela secretaria. Se vocês estão compreendendo direitinho o que é tudo